Ah, muito bom. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Melhor dizer olá a todas, olá a todos, porque vai ter alguém ouvindo hoje, vai ter alguém ouvindo amanhã, vai ter alguém vendo e ouvindo ontem. Então, olá a todas e todos. É porque é assíncrono, né, Luísa? Isso fica e as pessoas vão ouvindo ao longo do tempo, é exatamente assim. Então, sejam todas e todos bem-vindos para mais uma sessão de leitura pública do Grupo Kairós, o FSM, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, e nós, então, integrantes do Grupo Kairós, estamos fazendo as leituras públicas desse livrinho aqui, A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, do professor da Federal Fluminense, professor Marcelo Badaró Matos. Então, nós viemos já ao longo dos últimos 8 anteriores, essa é a oitava, 7 anteriores, essa é a oitava sessão de leitura pública do texto do Badaró que nós estamos fazendo. E estamos ali pela página 37. Hoje, para contribuir na leitura, ajudar, além de mim, estão a Luísa Braido e a Luísa Menezes, queridas colegas do grupo de pesquisa. Então, avançamos. Pode ser, colegas? Então, tá ótimo. Então, nós vínhamos falando no encontro anterior a ideia de lutas de classes. Eu chamo a atenção, eu publiquei ontem à noite, está acontecendo um seminário do Instituto Caio Prado Júnior, que tem sido todos os dias, essa semana toda, às 15h. Do primeiro dia eu fiz um recorte de 2 trechinhos da fala do Cogiola, e ele fala sobre a importância da luta de classes durante a pandemia. Editei um trechinho no sentido de divulgação das falas do evento, tem ali 3, 4 minutos. E ontem à noite falou a professora Sofia Manzano, e ela também chama atenção para a ideia de reformismo e lutas de classes. Então está ali um trechinho, 5 minutos, que eu fiz um recorte, editei, tem ali o link para a fala completa, para o evento original, é apenas no sentido de divulgação. E é aqui, então, que o Marcelo Badaró está, exatamente nesse tema, né, que o Marcelo Badaró está teorizando, que é a ideia de importância da luta de classes. Eu diria que esse é o maior destaque que fica do parágrafo que a gente terminou na leitura anterior, na 7ª sessão de leitura. Então, comecemos agora lá na página 37, lá embaixo, o último parágrafo, que é quando o Badaró vai citar. Mira, fecha a porta para mim aí. Vai citar o texto do... Nossa, deixa eu ver, eu perdi de vista. O Capital, livro 1. Então, o Badaró vai citar o Capital, livro 1. E ele vinha trabalhando ali pelo capítulo 23, o capítulo 24, os assim conhecidos capítulos históricos do texto marxiano. Agradeço já de saída ao professor Flávio, que estava já antes ali esperando, eu também. Ele disse que desligou o 247, estava ouvindo bolos, eu também estava ouvindo bolos no 247, estava interessante, mas viemos para o trabalho. O Ravel também. Elas quem são? Elas são também integrantes do grupo de pesquisa, Ravel, a Luísa Braido e a Luísa Menezes. Ambas têm formação em pedagogia. A Luísa Braido especialista em gestão educacional e está fazendo mestrado em educação. E a Luísa Menezes? Eu estou em formação no curso de pedagogia ainda. Muito bem. Então, apresentadas as colegas, somos todos integrantes. Nós somos, Ravel, para que vocês saibam, aquilo que a gente brinca chamando de irmãos de orientação, porque somos todos orientados pela mesma orientadora, a professora Liliana, que é a coordenadora do grupo na Federal de Santa Maria. Então, vamos diretamente, propriamente, para a leitura. É uma longa citação do livro 1, e diz assim, falando sobre a ideia de livre negociação entre livres compradores e vendedores da força de trabalho, essa tão proclamada liberdade que os liberais dizem que existe no mercado, mas, na verdade, são mediadas pelo fardo da necessidade e, portanto, a luta de classes é a mediação fundamental dessa liberdade que, de fato, essencialmente não existe. Então, livro 1 do Capital cita o Marx diretamente.
Nesse ponto do texto, o capital age sobre os dois lados ao mesmo tempo. Se, por um lado, sua acumulação aumenta a demanda de trabalho, por outro, sua liberação aumenta a oferta de trabalhadores, ao mesmo tempo que a pressão dos desocupados obriga os ocupados a pôr mais trabalho em movimento, fazendo com que, até certo ponto, a oferta de trabalho seja independente da oferta dos trabalhadores. Portanto, há uma dessintonia entre o tanto de gente que está procurando trabalho e o tanto de postos de trabalho que o capital dispõe para comprar força de trabalho. Lembro que quem quiser esse trecho que a gente está lendo, uma versão escaneada em PDF, pode mandar e-mail, é o meu nome, @gmail.com, guilhermeroves@gmail.com, que eu mando lá o trecho que a gente está lendo. Mas sugiro a todos a compra, claro, do livro da Boitempo, que é uma edição belíssima desse texto do Badaró. Segue o Marx. O movimento da lei da demanda e oferta de trabalho completa sobre essa base o despotismo do capital. Então, logo os trabalhadores desvendam, portanto, o mistério de como é possível que, na medida em que trabalham mais, produzem mais riqueza alheia, de como a força produtiva do seu trabalho pode aumentar ao mesmo tempo que a função como meio de valorização do capital se torna cada vez mais precária para eles. Que é o que o Marx vai dizer lá no primeiro manuscrito, dos manuscritos de 44, o trabalhador mais miserável se torna na medida que mais riqueza produz. Então, é a dialética do capital, por isso tão contraditório, né? Bom, prossegue então o Marx. Eu me perdi, Luísa, aqui. Tão logo, eu não estou achando, de verdade. Lá embaixo, peraí, a acumulação relativa. Tão logo, portanto, procuram organizar mediante trade unions. Trade unions é como os anglófonos chamam os sindicatos, as organizações sindicais, as organizações dos trabalhadores. Trade union é uma tradição anglófona. Nós aqui temos uma tradição, aqui no Brasil me refiro, uma tradição bem mais francófona, ou seja, do francês. E aí tendemos a chamar as organizações trabalhistas e dos trabalhadores de sindicatos. Os anglófonos, ou seja, os falantes da língua inglesa, eles não chamam de sindicato. Aliás, para eles, a ideia de syndicate tem sim, de convergência, dictio, que é falar, ou seja, falam, tem convergência naquilo que dizem, né? Para eles, a ideia de syndicate está muito mais ligado a um conceito crítico negativo, tem a ver, por exemplo, com a máfia italiana. Os ingleses chamam a máfia italiana de sindicato do crime. Então, para eles, a ideia de sindicato é uma noção criminosa, enquanto que para os francófonos, sindicato é a organização dos trabalhadores. Então, os ingleses, de maneira geral, e, portanto, os americanos, chamam as organizações de trabalhadores de trade unions. Então, é como o Marx está chamando aqui. Procuram organizar, mediante trade unions, etc., uma cooperação planificada entre empregados e os desempregados com o objetivo de eliminar ou amenizar as consequências ruinosas que aquela lei natural da produção capitalista acarreta para sua classe. O capital e seu psicofanta, ou seja, o mal que ele traz consigo, né? O capital e seu psicofanta, o economista político, que é aquele ideólogo, aquele que se ilude com as maravilhas que o processo civilizatório do capital proporcionou, né? Chamam contra a violação da eterna, que eles pensam que são leis naturais que regem o capital. E o capital não é um processo natural, é um processo civilizatório que foi criado pelos humanos, por processos sociais e culturais, econômicos, decorrentes da Revolução Burguesa dentro da feudalidade e depois a Revolução Burguesa na modernidade. Acarreta para sua... chama a atenção contra a violência eterna e, por assim dizer, sagrada lei da oferta e da demanda. Não é nada de sagrada, não tem nada... Aliás, o Marx vai dizer em 48, tudo que é sagrado se profana,
tudo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, não há nada de sagrado, nada resiste ao escrutínio, à crítica de um intelecto humano bem orientado, né? E aí termina a citação do Marx. Toda a solidariedade entre os ocupados e os desocupados perturba com efeito a ação livre daquela lei. O que o capital tem medo é de que os desocupados, os desempregados, o lumpenproletariado, se organize também na forma sindicalizada, na forma de trade unions, e possa fazer frente, enfim, aos desmandos do capital. Então, o capital vai lutar sempre contra qualquer forma organizativa, porque ali poderá residir uma de suas fraquezas, né? E aí volta para o Badaró. Na quarta parte do capítulo, antes de enunciar a lei geral, Marx apresenta sua conhecida taxonomia. Taxonomia é a ciência de dar nomes, né? A taxonomia das diferentes formas de existência, da superpopulação relativa. São basicamente 3, lá para o Marx. Aqui vem uma parte bem teórica, eu não vou me deter muito na discussão, vou passar a leitura um pouco mais, digamos assim, mais rápida. Então, são basicamente 3, diz o Badaró. A flutuante, a latente e a estagnada. A primeira corresponde ao fluxo contínuo de atração e repulsão dos trabalhadores nos centros da indústria moderna, fábricas, manufaturas, fundições e minas, etc. Citando Marx, claro, né? A segunda, a latente, né? Corresponde à constante disponibilidade de trabalhadores do campo, a pequena burguesia camponesa que migra para a cidade em busca de trabalho, inclusive, né? Liberados, proletarizados, portanto, que era o pequeno proletário rural, vai se transformar no proletário da cidade, muito mais miserável. Eu lembro sempre, né? As franjas das cidades, elas são um meio termo entre o urbano e o rural. Eu, na minha dissertação, eu estudei essa franja de classe, digamos assim. Tá certo que não por uma visão marxista, uma visão mais weberiana, mas ainda assim eu tive contato com esse tipo de situação social. Essas franjas de classe, as periferias das grandes cidades, elas mesclam modos de vida urbanos e rurais. A pessoa migra do campo, vem para a cidade, em boa medida ela ainda tem um modo de vida um tanto rural, mas já está na periferia da cidade, portanto é um ser urbano, mas ele não tem a vaca de leite, ele não tem espaço para sua horta, ele não tem espaço para criar galinhas, ele não tem espaço para constituir aqueles meios de subsistência que poderiam lhe ajudar a, pelo menos, não passar fome diante de um aperto muito maior. Então, o Marx está falando desse tipo de população. Eu, por exemplo, gostei sempre de ler a literatura regional, João Cabral de Melo Neto, o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, aqueles migrantes do campo para a cidade, e aqui no Rio Grande do Sul, o Dionélio Machado, o Ciro Martins, o José Guimarães, enfim, essa turma que mostra aquela gente do campo migrando para a cidade, passando a ser um proletário rural. O Ciro Martins, psiquiatra, médico, literato dos anos 30, que escreveu sobre literatura regional, sobre o homem do campo, cunhou ele não cunhou a expressão, foi cunhada em cima da obra dele, o gaúcho a pé, porque no campo ele era a cavalo, trabalhava no campo, e depois na cidade ele se torna a pé, portanto mais miserável, mais sem trabalho, fazendo parte dessa categoria, dessa classe que o Marx está falando aqui, que é latente, portanto, né? Então, liberados, proletarizados pelo avanço da agricultura propriamente capitalista, porque o campo está mecanizado, maquinizado, e gerando tanto uma superpopulação latente no próprio campo, cujo fluxo para os centros urbanos acaba por ser, quando possível, uma compulsão fortíssima diante dos baixíssimos salários e do pauperismo rurais, porque a miséria campeia também no setor rural, a gente não pode perder de vista isso. Por fim, a terceira categoria, a estagnada, é composta de setor ativo da classe trabalhadora que desempenha as ocupações mais irregulares, como o trabalho domiciliar por jornada e aquele chamado bico, aqueles trabalhos por empreitada, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, não sei por aí, mas no Brasil tem gente aí de bastante longe, não sei como é que chamam por aí, ficam nas entradas, nos trevos das cidades médias, pequenas e médias,
aquelas pessoas proletarizadas, estagnadas, que não arrumam trabalho e ficam ali vivendo de pequenas empreitadas, de pequenos serviços. Aqui a gente chama de xangueadores, aqui a gente chama de chapa. Vejam, essa é uma expressão, inclusive tem plaquinhas na entrada de Livramento, que é onde eu trabalho, na Unipampa, tem inclusive a plaquinha, chapa. Chapa é o sujeito que se emprega ali por um dia de trabalho, para descarregar um caminhão, para limpar um terreno, enfim, esses trabalhos bastante precarizados, sem nenhuma garantia social, sem nenhum direito social. É dessas gentes, para usar uma expressão que o Darcy Ribeiro gostava, né? Essas gentes, são dessas gentes que o Marx está falando aqui. Vocês conhecem, já viram essas plaquinhas, né, gurias? Já, eu vi uma ontem, voltando da Itaara, ali na ponte, em cima do quilômetro 3 ali. Perfeito. Que falava que ele era chapa e que ele fazia mercado agora em tempos de pandemia também. Ah, viu só? Olha aí, ó, cara, tu vê, cara, que incrível, né? Então, veja só. Bom, antes de ir para o próximo parágrafo, temos aqui, então, o Flávio dá bom dia a todas e todos e diz, disponibilizando um texto que publiquei no meu blog, que pode ajudar a entender alguns aspectos da live de amanhã. Ah, obrigado, Flávio, obrigado. Aqui chamamos também de bico, diz o Flávio, lá no Piauí, veja só, bico. Quem lembra, as gurias não eram sequer nascidas, as colegas que são jovens, como vocês podem ver. Já eu era nascido e grande, como se diz aqui, taludo. Taludo é o jovem menino que já é grandão, né? Um quadro do Jô Soares, aquele programa antigo que tinha nos anos, final de 70, início dos anos 80, que o Jô Soares tinha no Viva o Gordo, e ele era um proletarizado aqui no Brasil que migrava para a França, e ele ligava para a mãe dele, e a mãe dele perguntava assim, final da ditadura militar, início dos anos 80, quem é um pouco mais velho vai lembrar, e aí a mãe perguntava, o que você está fazendo, meu filho? E ele respondia em francês, je vis de bec, mamãe, je vis de bec. Je vis de bec era uma brincadeira do Jô Soares com o Vivendo de Bico. Então fica só uma ilustração aí para quem lembra do humor da televisão brasileira. Mas são esses proletarizados mesmo, tá bom? Marx acrescenta, segue o Badaró falando de Marx, né? Marx acrescenta a essas três formas um sedimento mais baixo. Aqui nós vamos chegar numa nomenclatura que é estritamente marxiana. Ele que deu nome para essa categoria, percebam. Que habita o pauperismo, ou seja, é pobre. Por ele dividido também em três categorias. Aptos a trabalhar, órfãos e filhos de indigentes, candidatos ao exército industrial de reserva. Isso é marxiano. Os degradados, ou seja, que se degradou, a sua vida social foi degradada. Maltrapilhos, incapacitados para o trabalho. Aquilo que na USP se chamou há uns anos atrás de desnecessários. Aqueles que não estão capacitados para nem sequer empregar a sua força de trabalho. Tais camadas de pauperismo são, entretanto, distintas do lumpenproletariado, perceba. Categoria que Marx havia tratado politicamente em sua trilogia sobre a França, pós-48. Aí, então, é aquele texto Guerra Civil em França, e a Guerra Civil em França e Lutas de Classes em França. E também no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. São esses três textos que constituem aquilo que se chama, dentro do marxismo, de trilogia marxiana sobre a França. Primeiro tratando dos eventos de 48, da primavera de 48, primavera dos povos, depois do governo de Luiz Bonaparte, o golpe dele, e depois a Comuna de Paris, né? Tem uma edição belíssima da Boitempo com esses três textos em conjunto. Eu não tenho, eu tenho eles esparsos, tenho eles, cada um em um livro diferente, edições mais antigas, tá? Mas são belíssimos, é o Marx fazendo análise de política quente, análise de conjuntura, crítica social, enfim, né? Então, Marx chamou lá essa gente mais pauperizada, de trabalhadores sem colocação no mercado, de lumpenproletariado, de exército industrial de reserva. Sua trilogia, a França pós-48, 1848, aqui apresentado de uma forma mais ocupacional, como vagabundos, delinquentes, prostitutas, pessoas que não encontram, enfim, colocação no mercado formal.
Os comentaristas, em geral, destacam essas taxonomias da superpopulação relativa e de seus sedimentos pauperes, os pobres, né? Cabe ressaltar, entretanto, que Marx não apresenta uma classificação nem de estratos distintos de classe trabalhadora, nem de parcelas homogêneas e estáveis dessa classe. Em vez disso, destaca que tais formas ou experiências são parte constitutiva da existência da classe. Para existir classe, é necessário que se formem também isso. Aliás, eu vou fazer um vídeo em breve de um trechinho do livro da Sofia Manzano, tratando disso. Não é o capital, desculpa, não é a classe que cria o capital, mas o capital que cria a classe. Volta e meia eu vejo análises atrapalhadas a respeito disso. Eu vou fazer em breve, dentro de 1 ou 2 dias eu devo estar botando esse vídeo aí no ar, a ideia de como se formam as classes sociais. Então, em breve, trataria um pouquinho mais a fundo desse ponto exatamente. Então, Em vez disso, destaca que tais formas ou experiências são parte constitutiva da existência da classe. Existe sempre da classe uma franja dessa própria classe que se proletariza dentro do extrato de classe. Uma existência dinâmica em que os trabalhadores individualmente podem passar por várias dessas experiências ao longo da vida. Assim, a forma estagnada da superpopulação relativa constitui, segundo Marx, ao mesmo tempo um elemento da classe trabalhadora que se reproduz e se perpetua a si mesmo e participa no crescimento total dessa classe numa proporção maior que os demais elementos. E aí uma citação direta do livro 1 do Capital. Pois bem, eu vejo que tem alguém ouvindo ali no Face, tem o microfone, tudo bem, mas eu chamo a todos que estão ouvindo no Face, que venham para o Facebook, que venham para o YouTube, onde a transmissão está propriamente aqui, com melhor qualidade de imagem, som, com as colegas e tudo mais, tá bom? Segue o Badaró, seguimos no Badaró. Outro momento central do livro 1 de O Capital é o capítulo 24, que também é o capítulo histórico, repito, né, como o 23, a assim chamada acumulação primitiva. O 24, intitulado A assim chamada acumulação primitiva, o 24, a partir do qual temos acesso à interpretação de Marx sobre... Agora o Badaró vai definir do que trata o 24. O processo histórico que gerou a relação social fundamental entre capitalistas e a classe trabalhadora. Ou seja, esse é o fundamento. É aí que surge uma acumulação germinal, uma acumulação fundamental, que sem ela, jamais o capital seria se transformado em capitalismo. Quem quiser ver a diferença, assista também ali no canal, ali para trás, tem um videozinho explicando a diferença entre capital, que é uma relação social milenar, digamos assim, ele surge dentro da feudalidade, e capitalismo, que é um processo de superlativação, ou seja, é o capital levado às últimas consequências, e aí ele se transforma num processo de valorização do valor, e então eu explico ali no videozinho o que é esse processo, tá bom? Especialmente na Inglaterra. Claro, a Inglaterra como grande império colonial que constituiu essa acumulação primitiva de forma mais densa. Era o império onde o sol nunca se punha, porque eles eram donos de tantos lugares ao redor do globo que sempre havia dia, sempre era dia em algum desses lugares. Vejam o tamanho desse império, né? O resultado do processo foi a disponibilização de força de trabalho para a exploração do capital, trazendo gente, escravizando pessoas, por meio da multiplicação de trabalhadores livres, e aí não só escravos, mas livres, assim definidos por Marx. Antes do Marx definir, de citar o livro 1, eu agradeço ali, então, sempre muito presente, muito participativo, Carlos Ferreira, bom dia pela sua presença, Carlos, e o Jefferson, querido colega de universidade, bom dia a todos, aqui acompanhando mais uma aula sobre a classe trabalhadora. Obrigado, Jefferson. Aliás, eu vou dizer uma coisa, o Jefferson é de um talento que eu desconhecia. Ele toca violão e música popular brasileira, sensacional, é um talento impressionante. A gente conhece as pessoas na dura labuta diária, né? A gente é tão
enfim, a gente se comporta no trabalho de uma forma mais, né, centrada, todos somos assim. Aí eu vi o Jefferson esses dias numa live, e tocando uma viola impressionante, de um talento e uma sensibilidade incrível, maravilhoso. Um abraço também a ele, a Débora, que foi minha aluna, foi minha orientanda, a esposa do Jefferson. Um abraço aí para a família, todos colorados, isso é fundamental. Então, seguimos. Citando o livro 1 do Capital. Trabalhadores livres, num duplo sentido. Aqui ele vai chegar naquela... que a Virgínia Fontes faz também, né? Eu acho sensacional essa definição. Livre num duplo sentido, de que nem integram diretamente os meios de produção, como os escravos, servos, etc., nem lhes pertence os meios de produção, ou seja, não é nem como o escravo, que não era dono sequer do seu corpo, mas também é um proletário, no sentido de que não tem outra coisa para vender, a não ser seu sangue, seu suor, seu esforço, diz o Marx, seu cérebro, seus nervos, seus músculos, né? Sua força de trabalho. Como no caso, por exemplo, do camponês, que trabalha por sua própria conta, mas estão antes livres e desvinculados desses meios de produção. E aí eu sugiro o brilhante livro do José de Souza Martins, que não é o Gessé Souza, é o outro, é o José de Souza Martins, sociólogo da USP, veja, eu também recomendo sociólogos da USP, embora tenha restrições a eles, são muito lúcidos na interpretação da sociedade brasileira. O Cativeiro da Terra mostra o exato momento que, no Brasil, se libertaram as pessoas e se cativou a terra. Se tornaram as pessoas livres, a famosa abolição, que até hoje não se realizou, de fato, formalmente, juridicamente, sim, mas na realidade não. Ao se libertar as pessoas, se cativou a terra, ou seja, a terra passou a ser privada em vez do corpo das pessoas. E aí se passou a reproduzir exatamente o que o Marx está dizendo aqui no livro 1 do Capital. Volto a Badaró. Para explicar como se chegou a tal situação, ou seja, de que não são nem escravos, e, portanto, são um meio de produção, mas também são livres, mas sem ser dono do meio de produção. Então, para explicar como se chegou a essa situação, desnaturalizando a oposição entre ricos e pobres, tão usual no senso comum, tão usual na ciência política burguesa, eles adoram dividir a sociedade assim, ricos e pobres, tão usual no senso comum e mesmo em alguma medida na economia política clássica, sobretudo, né? Marx desenvolve uma análise histórica da expropriação dos produtores diretos. Marx nunca se detém à primeira vista, né? Marx vai sempre à raiz da questão. Como ele mesmo diz, ser radical é tomar as coisas pela raiz. Ele diz isso no prefácio do Capital. A proletarização desde o século XV, como o Marx mostra, então, como o pobre se transformou em pobre. Com isso, procura resgatar a pré-história do capital e do modo de produção que lhe corresponde, explicando o quê? Cita novamente o capítulo 24 do livro 1 do Capital. Agora é Marx falando, tá? A relação capitalista pressupõe a separação entre trabalhadores e a propriedade das condições de realização do trabalho. Então, logo a produção capitalista esteja em pé, ela não apenas conserva essa separação, primeiro ela precisa separar aquilo que o Ricardo Antunes chamou brilhantemente de separar o caracol da sua concha, separar o trabalhador do meio de produção, né? Logo que ela separa e consegue se pôr em pé, ou seja, consegue constituir um valor primitivo que vai servir para a valorização do valor, vai servir para transformar o capital em capitalismo. Então, logo se põe em pé, ela não apenas conserva essa separação, mas reproduz em escala cada vez maior. Então, o capital é um modo de produção, sempre todo mundo chama. E aí eu não lembro do Marx dizer isso, mas eu não me lembro, de fato, eu confesso que eu não lembro de onde eu tirei, mas eu sempre chamo a atenção. O capital é a forma de produção de mais valor, mas é também a forma de reprodução de mais valor, porque ele produz e reproduz um sistema que ele próprio cria. Isso é fundamental. Eu estudei muito isso quando eu trabalhei na minha tese lá, que eu entendi que, só fazer uma parte, né? A masculinidade não é só produzida pela escola, pelo trabalho pedagógico dos professores, ela é também reproduzida na escola através das professoras e professores pelo trabalho pedagógico.
Ali foi que eu cheguei a esse adensamento da ideia de produção. Então, o Marx está dizendo aqui, mas reproduz em escala cada vez maior. Então, o Marx está afirmando aquilo, eu não me lembrava disso, não citei esse trechinho aqui. O processo que cria a relação capitalista não pode ser, senão, o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade, das condições de realização do seu trabalho. Aquilo que ele precisa para trabalhar, ele não é dono. Ele precisa apenas vender o seu esforço, né? Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção. Por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. E ontem eu separei, como eu falei no início, um trechinho de 5 minutos da professora Sofia Manzano falando sobre exatamente isso. E ela falava disso, né? O capital, ele aparece para nós como produtor de valores de uso, porque de fato ele produz valores de uso, mas ele produz valores de uso na forma mercadoria, enquanto que os trabalhadores associados produziriam valores de uso, não na forma mercadoria. O problema do capital é a forma que ele adquire assim que ele termina o processo de produção. Então é exatamente isso. Assistam, vale a pena. É um videozinho de 5 minutos da genial professora Sofia Manzano. Prossegue o Marx aqui no livro 1, finalzinho da citação. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre produtor e o meio de produção, ou seja, tirar das pessoas aquilo de que elas necessitam para se reproduzir como ser humano, como ser social, como trabalhador, portanto, necessário para que a gente entenda esse processo. Como professores, é importante para que se produza, nós que somos trabalhadores em educação, as gurias diretamente, as colegas, porque estão se formando numa profissão, enfim, né, que forma elas para a docência, eu diria que é a formação mais exclusivamente formadora para a docência, que é a pedagogia. Eu acabei na docência por um detour, por um desvio, enfim, da minha formação, mas as gurias não, elas são professoras em essência, sabem que, enfim, esse processo de desvinculação do trabalhador do meio de produção está na essência da forma de reprodução da educação, às vezes, né? E aí segue o Badaró, lá no finzinho da página 39, diz assim: por isso, o capítulo é em grande parte dedicado a demonstrar como a afirmação da propriedade privada capitalista não só foi possível devido à completa destituição da maioria dos produtores diretos de qualquer propriedade que pudessem ter, a não ser a da sua força de trabalho. Pronto, está aí, declarado pelo Badaró, todas as letras, de forma didática e simples. Lembremos do ensaio já citado sobre a criminalização da coleta de lenha pela Assembleia Renana, que Marx escrevera em 42, no qual perguntava... Esse aqui é o livrinho quando Marx trabalhava como jornalista. Ele escreveu alguns textos jornalísticos brilhantes a respeito disso, né? A Assembleia Renana, do Reno, né, em Colônia, criminalizou o fato de colher lenha dentro das propriedades. E não era derrubar árvores, viu? Era colher lenha que já estava morta, caída no chão, árvore caída, lenha, madeira seca ou podre, que os trabalhadores proletarizados do Vale do Reno, Colônia, até abaixo, assim, né? O Marx estava à esquerda do Reno, o Engels à direita do Reno. Então eles iam ali e juntavam madeira seca para se aquecer, os seus fogões, né? Como para vender também, botava em cima de um carrinho de mão, ia de cidade adentro, em Colônia, vender lenha para a média burguesia, enfim, né? Que queriam aquecer só as lareiras no frio prussiano, depois alemão, enfim, né? Renano. E, de repente, eles foram criminalizados, ou seja, não pode mais juntar lenha. Não, mas a lenha é seca, e é isso que o Marx está discutindo ali no artiguinho dele. A lenha é seca, ela está aí apodrecendo, não vai fazer falta para ninguém vai estar... Não é roubo isso, não, isso agora é roubo, a Assembleia votou isso. Então é disso que o Marx está falando nesse artiguinho dele de 42. Ele escreve também um sobre liberdade de imprensa, sobre a greve dos mineiros da Silésia, no norte do país. É um Marx trabalhando no sentido de crítica a formas burguesas de privatização de relações sociais, né?
Então, propriedade privada, no qual perguntava. Então, Marx perguntava ali nesse artiguinho. Por meio de minha propriedade privada, não estou excluindo todo e qualquer terceiro dessa propriedade. Claro, Marx está dizendo, no momento que eu cercar alguma coisa e digo que aquela coisa é minha, eu não estou excluindo todos os outros daquele lugar. É o Rousseau. O Marx aqui está lendo o Rousseau. Ele ainda é aquilo que os comentadores chamam de democrata radical. Por isso que o Marx era considerado ele era ainda um democrata. Ele não tinha ainda chegado às conclusões comunistas, mais socialistas. Isso ele só foi fazer em 44, depois de ler o esboço de economia política do Engels. Até então, ele via com reservas essas publicações comunistas, todas elas. Então, o Marx ele fazia crítica ainda no sentido de uma democracia mais radical, ou seja, na raiz de empoderamento, não é uma palavra boa, mas que empodera os próprios trabalhadores, as pessoas pobres, ou seja, e o Marx aqui está lendo Rousseau, ele ainda não chegou às suas conclusões mais maduras a respeito de economia política, então o Marx está lendo Rousseau. O Rousseau começa o Tratado sobre a Desigualdade assim, tendo uma vez, Rousseau falando, tá? Tendo uma vez alguém cercado um terreno, está estabelecida a desigualdade humana. Isso é Rousseau. Então o Marx aqui nessa pergunta é Rousseau. Marx não tem genialidade nenhuma. Ele apenas está trazendo Rousseau para o debate a respeito lá da lenha seca do Reno, né? E está no livrinho que saiu, Os Despossuídos. Eu comprei agora a versão da Boitempo, é linda, 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 assim, Os Despossuídos. Tem todos os artigos do Marx a respeito desse tempo é uma série de artigos, né, que ele escreveu a respeito desse tema na Gazeta Renana, que ele entra como jornalista e depois acaba como editor. O Marx sempre foi muito competente na escrita, né? Bom, pois é exatamente esse processo que explica com muito mais profundidade ao definir a acumulação primitiva do capital como uma expropriação. E aí, então, ele cita o livro 1 do Capital de novo, o Badaró, e diz assim: no que resulta a acumulação primitiva do capital, isto é, sua gênese histórica? Qual o resultado disso? Tendo privado o trabalhador do meio de produção e tirado ele de seus locais ancestrais, centenários, milenários de origem, ter arrancado as pessoas do campo, aquilo que na Inglaterra se chamou de enclosures, tendo jogado as pessoas para as periferias das grandes cidades, foi chegar aqui no final do XIX, início do século XX, migrantes do Nordeste, migrantes do Sul, enfim, né? Um processo que campeou pelo mundo todo. Então, no que resulta isso? Qual o resultado disso? Expulsar as pessoas dos seus meios de subsistência, em especial a terra. Responde o Marx no livro 1. Na medida em que não é transformação direta de escravos e servos em trabalhadores assalariados, ou seja, mera mudança na forma, ela não significa mais do que a expropriação dos produtores diretos, isto é, a dissolução da propriedade privada fundada no próprio trabalho. E aí se desfaz completamente a meritocracia. E a meritocracia aqui para o Marx, ele fala disso, óbvio, né? Mas, ou seja, se você é competente para cuidar de um pedaço que é suficiente para a sua subsistência, você e da sua família, bom, você tem mérito para ser dono daquele pedaço do mundo. É isso que o Marx está dizendo aqui. Mas é arrancado desse pedaço do mundo, né? Você não tem mais nem isso. E então, prossegue o Badaró fazendo agora exatamente a crítica. Com o capitalismo, o que se afirma não é a propriedade privada em seu sentido amplo, mas um tipo específico de propriedade privada. E aqui as pessoas não sabem a diferença, porque, mas no comunismo não existiria propriedade privada. Não, calma lá, alto lá, quando se pensa em processos mais comunitários de gestão dos meios de produção, a gente sabe que o que vai ser comum, o que seria comum nos comunismos nas diversas formas de sociedades mais comunais, seriam os meios de produção. Então, minimamente, você seria dono, de fato, de um pequeno espaço que seria suficiente para a subsistência sua, enfim, do seu núcleo familiar. Mas, claro que aquelas noções mais demonizantes do comunismo, diriam os comunistas, se você mora num apartamento de 3 quartos, comunistas virão tomar um dos seus quartos. Eu me lembro do Lobão, o cantor, que era bolsonarista e agora
quer desembarcar tardiamente, né? Ele dizia que a mãe dele tinha uma chácara e que os comunistas iam tomar a chácara da mãe dele. Essas bobagens, essas idiotices que a gente vê falar por aí nas redes sociais a respeito do que seria o comunismo, né? Enfim, né? Então, é exatamente isso. O que seria comum? A propriedade privada dos meios de produção não seriam privadas, seriam comunais. As formas de gestão seriam mais comunitárias. E é disso que o Marx está falando aqui. Então, aquela que exclui o trabalhador direto da posse dos meios de produção que lhe permitiam trabalhar diretamente para reproduzir suas condições de vida, ou seja, produzir sua subsistência e se reproduzir como ser social, se reproduzir como trabalhador, se reproduzir como educador, se reproduzir como engenheiro, se reproduzir como encanador, como você quiser, né? Sejam eles a terra ou as ferramentas de trabalho, claro. Para que isso fosse possível, a expropriação de artesãos e camponeses, artesania, mais no urbano, camponeses, mais no rural, claro, né? Que começa a ocorrer pelas transformações na produção rural, exigiu uma intervenção direta do Estado. Bingo! Aqui nós chegamos, então, num ponto em que não existe nenhuma ilusão a respeito disso. Para que alguém cercasse o trabalho, para que alguém cercasse um pedaço do chão, um pedaço do mundo, fizesse um risco, uma cercamento, enclosures, aqui no sul, que a gente mora no sul do Brasil, no norte do Uruguai, a primeira carga de arame chegou por Montevidéu em 1896. Então, a primeira cerca de arame foi no final do século XIX. A partir dali, passou a riscar o campo e disse, bom, agora esse pedaço aqui do mundo é meu. O cara cerca, bota uma cerca de arame, e aí? E o mais insólito é que os outros acreditam que aquela cerca de arame e não vai lá e corta, que nem faz o MST. Vai lá e corta a cerca, eles ficam horrorizados. Ah, o MST invadiu. Não, você que invadiu. Quando você bota uma cerca de arame, você está invadindo. Não, eu não estou invadindo. Eu tenho um papel. Ah, esse papel deve estar assinado por Deus, então, né? Porque Deus é que pode dividir o mundo, você não concorda? Eu sou ateu, mas quem acredita em Deus, pelo menos, pode acreditar que só quem pode dividir o mundo é Deus. Então, o dono do cartório te dá um papel que diz, esse pedaço do mundo é teu. E os outros acreditam nesse papel. E é insólito isso, né? Mas aí tem uma palavra, que é bonitinha, que é exatamente o que o Badaró está falando aqui. Esse papel que o dono do cartório te dá, e que dá poder ao dono do cartório dizer que um pedaço do mundo é de uma pessoa ou não, e de outra não, chama-se Estado. Portanto, o Estado é a forma de legalização da barbárie. O direito é uma expressão do Estado. O direito civil diz que garante a propriedade privada e o direito penal criminaliza o trabalhador quando ele vai lá e corta a cerca, entra, invade. Ah, invadir, ocupar. Isso é uma bobagem. Quando você entra, você está invadindo. Quando você corta uma cerca, você está invadindo. Só que você está invadindo alguém que já invadiu também. Entendeu? O cara já invadiu e você está invadindo. Grande coisa, sabe? Se alguém te convida, abre a porteira e entra, seja bem-vindo. Aí você está entrando. Mas se você cortou a cerca, entrou e invadiu. Não tem problema. E tem que invadir mesmo. Sabe? Quando ficam nessas defesas burguesas. Ah, é invadir, não é invadir. É invadir, sim. E o que o MST tem que fazer é invadir mesmo. Cortar a cerca, porque está invadindo aquilo que já foi invadido. Com autorização do Estado. Claro, é isso que o Badaró está falando aqui. Então, para que... Então, essa transformação na produção rural que exigiu uma intervenção direta do Estado. Sem o Estado, sem o documento do cartório, jamais teria sido possível essa forma germinal de exploração da força de trabalho, enfim, né, da apropriação privada do meio de produção. E o Estado faz isso por meio de um amplo conjunto de mecanismos legais e repressivos. Repito, o direito civil legaliza o roubo e o direito penal impede os pobres de reagir contra o roubo, porque senão você é bandido, você vai preso. Né? E o cara continua lá com a cerquinha reluzente de arame galvanizado. Isso quando não bota arame farpado, né? Bom, Marx resgata toda a legislação que, desde a restauração dos Stuart, que é a dinastia inglesa lá, né, com a chamada Revolução Gloriosa, em fins do século XVII, na Inglaterra, ela é longa, né, começa em 40 e pouco, 1740 e pouco, termina em 1780 lá,
1640 e pouco, termina em 1680, e é gloriosa porque, segundo os ingleses, não derrubou sangue, por isso eles chamam de gloriosa, só que não derrubou sangue lá na Inglaterra. Agora, o Marx disse, a gente leu antes, o capital veio ao mundo escorrendo lodo e sangue. Claro, o sangue que não derramaram na Revolução Gloriosa dos ingleses foi feita com base no sangue derramado nas Américas, em África, em Ásia, nas colônias, que esses bandidos ingleses derramaram. Então, portanto, eles se julgam gloriosos. Isso eu aprendi lendo o Domênico Losurdo, que tem youtuber por aí dizendo que é um autor menor. Eu só sinto pena quando o cara diz isso. Domênico Losurdo é um gigante no Contra-História do Liberalismo. Um livro necessário, denso, por vezes chato, mas extremamente necessário para que a gente compreenda que o liberalismo não existiria sem o sangue, o suor e a exploração da escravidão. Portanto, o liberalismo é filho da escravidão. E de liberal ele só tem um nome bonito, porque ele é um processo perverso de extração de valor. Comandado pelos ingleses, esses filhos da mãe. Tem um primo meu, que é burguês, me mandou uma vez uma foto bonita no Museu de Londres. Digo, cara, você tinha que ter vergonha de estar visitando isso. Tudo que tem aí é roubado, tudo. Não roubaram dos egípcios, roubaram dos brasileiros, roubaram de todo mundo. Inglês é ladrão. E quem viu, agora eu me embrabeci, só vou fazer uma parte, colegas. Quem viu a abertura da Olimpíada de Londres em 2012, eu fiquei pasmo com aquilo. Tem no YouTube isso. Os ingleses glorificando as conquistas do Império Britânico. Feita à base de exploração, de morte, de tortura, de escravidão. Eles tinham que ser presos depois da abertura daquela Olimpíada de 2012. Quem assistiu, veja lá. É um escândalo. Então, lá, a Revolução Gloriosa oficializou a expulsão dos pequenos produtores, submetidos ou não a relações de dependência pessoal das terras em que antes trabalhavam ou das corporações a que se circunscreviam no caso dos artesãos. É daí que surge o Robin Hood, né? O que é o Robin Hood? O Robin Hood é aquele lobo solitário, proletário, que rouba dos ricos para dar para os pobres. Ele não respeita a cerca do enclosure e se esconde na Floresta Negra. Aliás, é aí que surge a etimologia da palavra Níger, que a Floresta Negra era a floresta perigosa, e aí eles chamam as terras abaixo do Saara de terras negras, terras perigosas. É aí que surge a vinculação fundamental entre negritude e perigo, né? O perigo dos negros, o perigo da rebelião, que, aliás, no Haiti eles fizeram pelas mãos de um militar preto, como os negros gostam de que assim os nomine, né? Toussaint Louverture, que era um perigo. Os haitianos botaram pavor e fizeram sua revolução. Não é à toa que são uma nação tão pobre. Nunca os ingleses perdoaram essa rebelião. Mas eles sempre tiveram medo, né? Porque, de fato, ali residia o perigo. Mas um bom perigo, né? O perigo de não aceitar essa sujeição, né? Bom, Carlos Ferreira diz assim: os índios são os verdadeiros donos dessas terras. Sim e não, Carlos, perfeito, claro. Mas dono porque não havia noção de propriedade. Então o índio não é dono de nada. Aí que está o detalhe, sabe, Carlos? Quando dizem, os índios são donos. Não, os próprios povos originários, sobretudo a matriz Tupinambá, que quando os portugueses chegaram, era o domínio todo ele do litoral, sobretudo, né? Os Tupinambás, eles tinham noção nenhuma de propriedade, então eles não eram donos de nada. Eles estavam ali, eles tinham uma posse, isso é fato. Eles tinham uma posse, não a propriedade. Propriedade foi uma noção burguesa. Então, os índios não eram donos de nada. E aqui, Carlos, eu não sei de onde você está falando, mas aqui no Sul tem o mito de um indígena chamado Sepete Araju. Tem uma cidade aqui, o São Cepé e tal, né? E ele foi transformado em santo, um santo laico, um santo profano, né? Mas Sepete Araju, ele é um bravo guerreiro, e ele quando estava em guerra, ele galopava de pé em cima do seu cavalo.
de pé em cima do seu cavalo, com a lança, assim, ele se parava em pé. E para quem não enxerga, de longe, quem olhava também, ele tinha um modo de se esconder, que as pessoas olhavam e viam um cavalo correndo, e eu vou ver se você consegue imaginar a cena. Ele se deitava sobre o cavalo e se deitava do lado do cavalo, assim, o cavalo está aqui, ele se deitava acavalado de lado. Então, quem olhava de longe, a meia légua de distância, 200, 400 metros, uma légua, enxergava só um cavalo correndo, e quando chegava perto, então, ele subia sobre o cavalo e com a lança ele fincava nos bandeirantes que andavam por aqui, né? E ele gritava, e aí eu chego na sua frase, ele gritava em Guarani, Coiuvi Averecojara, que quer dizer exatamente, essa terra tem dono. E aí ele já estava, claro, possuído por uma noção de propriedade que eles haviam herdado dos portugueses. Então, ao mesmo tempo, ele é um bravo, e ao mesmo tempo também ele já estava impregnado pelos ideais burgueses de propriedade. Belíssima a sua intervenção, Carlos. Muito obrigado, tem a ver com noção, sim. Tá? O José Escapim. Olá, pessoal, parabéns por mais uma aula, infelizmente não poderia acompanhar toda ela nesse momento, mas muito agradeço pelo trabalho. Obrigado, José Escapim. Toda semana, pela manhã, estamos fazendo a leitura pública. Em breve vai mudar para que a colega Marlise possa ingressar, ela provavelmente possa na quinta, e a gente talvez volte para a quinta de manhã. Mas sempre aí pela manhã estaremos fazendo a leitura pública, José. Então fique atento. Flávio, lá de cima, lá do norte do Brasil. Não há nenhuma dúvida sobre a pilhagem histórica inglesa. O diabo é que não largaram a mania. É verdade, Flávio, isso não é um processo antigo, não. É um processo de agora, presente, né? O Jefferson, meu colega, ingleses conseguiram ainda criar um monstro maior que eles próprios, sim, com um modo de vida extremamente consumista aqui na América. Claro, o American Way of Life, os ingleses colonizaram os americanos, né, os americanos se independizaram deles, mas criaram um American Way of Life, que é um modo de vida brasileiro também. Né? 30% da população brasileira adora fazer golden shower para gringo norte-americano, né? O Flávio, os índios pertencem à terra, e não ao contrário. Perfeito, Flávio, isso aí foi o que eu quis me referir. E aí o Flávio ainda diz, os índios se pertencem, não tem a terra, claro. Ele é parte daquele meio, né? Muito bem, então. Então, voltando aqui, gurias, colegas, tem uma longa digressão, deixa eu ver onde é que eu me encontro. Deixa eu me achar. Eu juro que eu... Ah, achei, tá aqui, bem no meio da página 40. Estamos aí caminhando para o finzinho da aula de hoje já, colegas. Então, esse processo denso, duro, acompanha também a apropriação privada das terras comuns. Sim, terras que aqui no Brasil a gente chamou na escola, lembram? Terras devolutas. Olha que nome cândido, né? Terra sem dono. Como assim, cara? Tinha gente sobrevivendo daquele meio de produção, né? Com o cercamento dos campos, a mercantilização generalizada dos meios de sobrevivência desses produtores diretos, assim como explica sua consequência necessária. Consequência necessária. Um aparato legal, o Estado é que faz isso, então sem Estado não haveria capital. O Alisson Mascaro, no Estado e Forma Política, mostra que o próprio Estado, no capital, assume a forma de mercadoria. Essa sacada do professor Alisson Mascaro estava ontem no seminário Instituto Caio Prado Júnior, né? Mas ontem ele fez uma fala professoral. Eu não curti a fala do Alisson Mascaro ontem, mas gosto muito dele como autor, enfim, como palestrante, né? Bom, então, é um aparato legal que desde o século XVI procurou submeter os contingentes cada vez maiores de trabalhadores despossuídos no meio de produção, né? Proletarizados, ao mercado de compra e venda da força de trabalho, ou seja, aos ditames do capital, a dinâmica societal capitalista, da gramática capitalista de vida em sociedade. Sob as penas da lei, aí o direito penal, que eu brinquei antes, né? Tem aquele meme do dinheiro escrito assim, o cara que escreveu é um cara muito lúcido, né? Penas da lei para aquelas e aqueles que se recusassem ou não conseguissem cumprir tal destino. Doravante, tratados como vagabundos. Todo mundo que não quer trabalhar, não quero vender minha força de trabalho. Então você é um vagabundo, você vai preso. Você é um fora da lei, né? E aí, repito, eu falei no encontro passado, se não me engano, você pode ver que a vagabundagem, a doença, os desvarios
todos eles estarão relacionados a uma forma de loucura. E aí o Foucault vai entender muito bem isso depois. Contraditoriamente, ao menos na aparência, essa libertação dos trabalhadores, agora são livres para vender sua força de trabalho, livres para necessariamente se submeter à dinâmica do capital, que, como é que a Virginia Fontes diz? Eu ainda vou decorar essa frase da Virginia Fontes, que é extremamente sucinta, né? Premidos, pressionados pelo fardo da necessidade, entrevê pelas frestas o reino da liberdade. Yes, consegui! É assim que a Virginia Fontes fala. Exatamente. Está lá no videozinho, procura aí no meu canal. Virginia Fontes, O Deserto do Capital. Ele é brilhante, eu amo a professora Virginia Fontes. Só é ruim quando ela fuma, às vezes, quando ela está fazendo um vídeo, isso não dá para acreditar, né? A Sofia Manzano também, ontem, a minha colega que está na organização, uma querida colega que eu tenho, que está na organização do evento, ela me contou que entre uma fala e outra, a professora Sofia Manzano também acendeu um cigarro, mas não apareceu no vídeo, fiquei olhando depois e não encontrei. Fica estranho, né? Fica estranho. Dizem que o YouTube derruba quem fuma no ar. Tomara que derrube todos os vídeos do guru da Virgínia lá, né? Enfim. Então, ao menos na aparência, a libertação dos trabalhadores acompanhada da imposição das regras do mercado, que são sagradas a partir de agora, que não seguir as regras do mercado, que é natural, o ser humano é empreendedor por natureza, o ser humano é comerciante por natureza, é um trocador por natureza, é aquilo que os liberais querem nos fazer crer, né? Para a venda da força de trabalho, se fez por meio de medidas repressivas, que chegavam à imposição de situações diretas de escravidão, como no exemplo de uma lei de 1547, comentada pelo Marx. E aí, então, o Marx, caminhando aqui para o nosso finzinho de hoje, a citação do livro 1 do Capital. Diz o Marx sobre a situação direta de escravidão, né? Quando se descobrir que um vagabundo esteve vadiando por 3 dias, ele deverá ser conduzido à sua terra natal. Eu me lembro quando a gente leu isso em grupo, a gente já leu, eu entrei, eu sou antes que tu, Luísa, ou depois que tu? Tu estava antes que eu, né? Acho que a Luísa estava desde o início. Acho que entrou junto, em 2014. Isso, Luísa. E depois de lá para cá, a gente já leu, eu li 2 vezes o livro 1 do Capital, em grupo. 2 vezes o ciclo inteiro. Então tem leituras, como diz o francês, né, o Maurice Halbach, a gente lembra muito mais aquilo que faz socialmente do que aquilo que faz privadamente, porque a memória é coletiva. E é verdade, os trechos que eu li em grupo, eu me lembro assim do cenário, da sala que a gente estava, né? E os comentários que os colegas faziam. A leitura em grupo é muito mais legal, muito mais legal. A gente lembra muito mais. Isso que nós estamos fazendo aqui, em boa medida, é isso também, né? E eu me lembro quando a gente leu exatamente essa citação aqui. Lembro do Rodrigo, da Mari, da Josi, enfim, era aquele grupo lá que estava quando eu entrei. Então ele vai dizer o Marx aqui. Quando se descobrir que um vagabundo esteve vadiando por 3 dias, ele deverá ser conduzido à sua terra natal, marcado com um ferro em brasa. E aqui não é metáfora, viu? É ferro em brasa mesmo. No peito, com a letra V, e acorrentado para trabalhar nas estradas ou ser utilizado em outras tarefas, ou seja, fazer trabalho mais bruto, mais pesado, mais degradante, que era para esse tipo de gente aprisionada, né? Se o vagabundo informar um lugar de nascimento falso, seu castigo será o de se tornar escravo vitalício dessa localidade. Claro, a Alemanha, sobretudo, né, ela era um conjunto de 38, 39 republiquetas, assim, né? Depois foram agrupadas sob o nome de Alemanha e tal, né? E a Itália também foi muito isso. Enfim, toda a Europa é um tanto assim, né? E o que eu quero dizer é que aqui o Marx está falando na primeira, segunda metade do 19, de um conjunto daquilo que a gente conhece por municipalidades. São localismos, assim, né? Muito separados uns dos outros. Então, eram pequenos condados, principados, pequenos reinos, ainda relacionado muito a feudos, né? Tinha uma feudalidade muito forte aqui ainda, né? Então, os burgos e os feudos se mesclaram para fundar a modernidade. Então, se o vagabundo informar o lugar do nascimento, se tornará escravo vitalício dessa localidade, desse município, desse condado, dessa republiqueta.
de seus habitantes ou da corporação. Corporação era o modo de produção econômico da feudalidade, as corporações de ofício, né? Além de ser marcado com ferro com um S. Não sei o que quer dizer o S, não sei porquê. Não me lembro, de fato não me lembro. E agora vamos para o último parágrafo. E diz assim, deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se tem uma... Não, ele caminha dessa para uma outra citação. Eu proponho que a gente interrompa, colegas, aqui a leitura, para a gente sempre fechar, respeitando aquela horinha, né, a hora de leitura. Vamos ser espartanos nesse tempo, que aqui vai ter um recorte bom de retomar para começar a leitura da próxima semana. Então, hoje é dia 22 de julho. Aliás, 22 de julho, aniversário de 100 anos de nascimento de Florestan Fernandes, que não foi marxista toda a sua vida, ele começou weberiano. Eu me identifico muito com isso, porque eu também fiz esse caminho. E no final dos anos 70, então, o Florestan assume magistralmente o seu caminho mais marxista. E agora, logo mais, às 10h30, daqui a pouquinho eu vou abrir uma live também falando sobre os 100 anos de Florestan Fernandes. Não vou tratar de nada professoral, vou fazer uma análise mais cotidiana da vida e a obra, contando inclusive sua trajetória de vida desde pequeno, da mãe, suas agruras, enfim, e mostrando como depois da sua vida política como deputado, ele virou uma figura tão importante que funda a Revolução Brasileira, enfim, a sociologia brasileira. Então, daqui a meia horinha ali, estarei ao vivo aí para para Florestan Fernandes, Vida e Obra. Então, 22 de julho. Antes de encerrar, colegas, o Carlos Ferreira, professores ingleses criticando a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong. Perfeito, claro que foi colônia, uma briga toda, ser da China, não ser da China. Eu lembro, eu tenho aqui uma de orelha a orelha do Ha Jung Chang, é um professor de Cambridge, keynesiano, jovem, que mostra que todos os países hoje ricos foram protecionistas, tiveram a mão do Estado muito fortemente para se tornar ricos, fazer aquilo que os economistas chamam de estratégia de catch-up, ou seja, de alcançar, de tirar o atraso dos mais ricos. Os ingleses fizeram muito isso, até se tornarem ricos, e hoje não querem que os outros façam. É isso que o Carlos está falando aqui. Procurem, está no De Orelha a Orelha, Chutando a Escada, Ha Jung Chang. Miriam Alvarenga, Guilherme, gostaria de fazer um pedido, dentro do possível, se tiveres como nos trazer mais informações sobre Jenny e as filhas de Marx, e o papel delas na historicidade. Eu adoro, eu li de 2000, acho que eu li eu li a biografia do McClellan, li a do Sperber, li a a outra, cara, do Sperber, não me lembro da outra agora. Bom, enfim, eu li 3 ou 4 biografias do Marx, mas dizem, eu não li ainda, o Amor e Capital, da Mary, não me lembro o sobrenome, Amor e Capital, um capa vermelha, que fala do cotidiano do Marx com as filhas. E a Jenny, sim, foi uma grande parceira, a Jenny Westphalen, né, a mulher do Marx. Posso fazer, sim, acho que eu vou abrir uma hora, uma sériezinha sobre a biografia do Marx, contando um tanto da sua vida, que tem muita história mal contada, e as biografias ajudam a gente a entender tudo isso. Vou fazer sim, Miriam, desculpa. Vou fazer sim, Miriam, sobre a vida do Marx, o papel da esposa e das filhas na vida do Marx, que era um sujeito de família, sim. Era um conservador, o Marx era um conservador inveterado em matéria de vida familiar. Sim. Flávio, deixa a mulher fumar, curar demais é doença, é verdade. Deixa sim, Flávio, deixa elas. O Flávio, humano só é humano na sua finitude, imperfeita, fora dela desumaniza. Tá? O ser humano é ser imperfeito, concordo, Flávio. Obrigado pela aula, vamos para Florestan, vamos lá. Certo, colegas? Encerramos por aqui, então. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado. A leitura sempre em conjunto, ela fica um caráter mais socializado da leitura e me agrada muito. Semana que vem, se tudo der certo, estaremos aqui para mais uma leitura pública. Lembro sempre, para encerrar aqui, né, do livrinho do Badaró, A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo. Obrigado a todas e todos, um bom dia e um forte abraço.